Olá, eu sou o professor Sérgio Becker. Eu sou mestre em Ciências Empresariais pela Universidade Fernando Pessoa de Porto, Portugal. Também sou formado em bacharel em Divindade pelo Seminário Concórdia de Porto Alegre e bacharel em Ciências Teológicas pelo Seminário Sul-Americana de Londrina, Paraná. Também tenho formação em Gestão Empresarial, formação em Grego Bíblico, também tenho formação em Psicologia Pastoral e também em Total Quality Management. Master in Management pela Universidade do Porto e membro do Comitê de Ética junto ao Fundo Nacional de Pesquisa e Ensino. A disciplina de ecoteologia é um componente necessário que se faz parte do curso de teologia. No curso de ecoteologia, você vai conhecer melhor a criação de Deus. Também a função do homem ao ser criado por Deus como mordomo, como administrador daquelas coisas que foram criadas por Deus, bem como o relacionamento com o ambiente e com as pessoas que estão ao seu redor. Logo, nós vamos trabalhar da responsabilidade humana como administrador desta criação divina. Você vai conhecer através desse componente alguns temas como moral, ética, direito ambiental. Vai ouvir também falar de saneamento básico, vai ouvir falar de justiça social. Você vai ver na prática e na teoria o trabalho do teólogo junto ao ambiente em que vive, bem como também trazer ideias para que possamos sanar esses grandes problemas que têm afetado o nosso planeta. O objetivo deste nosso componente é analisar conceitos relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade, para aplicar a criação cultural, desenvolvendo um espírito crítico, reflexivo e científico e um pensamento sobre as questões ambientais. Nós vamos utilizar adequadamente os conceitos teológicos relacionados às questões ambientais. Este componente ele também faz parte das atividades da igreja e bem como a sua responsabilidade socioambiental. Podemos perceber que grandes lideranças do mundo contemporâneo têm discutido a ética e a responsabilidade social com o meio ambiente. Dentro desse contexto, as religiões, principalmente o cristianismo, têm muito a contribuir para, junto com outros especialistas, formar uma opinião nova sobre o meio ambiente e principalmente a questão ecoteológica. Assim sendo, as religiões, e notem bem, estou falando do cristianismo, são responsáveis como grandes influenciadores e geradores de uma nova consciência e de novas práticas éticas responsáveis e amigas da vida. Consequentemente, teremos um mundo melhor, mais humano, mais feliz e mais sadio. No nosso cotidiano, é comum a gente assistir, ouvir e ler alguns relatos e também denúncias sobre o que está acontecendo com o nosso meio ambiente, principalmente na falta de responsabilidade, na falta de zelo e na indiferença de muitos com respeito a esse tema que é tão importante nos dias de hoje. Diante disso, nós perguntamos: o que é o meio ambiente? Como fazer para o ser humano preocupar-se e comprometer-se eticamente com este assunto e buscar novas soluções para que este assunto seja resolvido da melhor maneira e o mais rápido possível. Vamos refletir um pouquinho sobre o que Leonardo Boff ele fala sobre esse assunto. Tem uma frase dele que diz assim: o meu sentimento do mundo diz que existem 4 princípios e 4 virtudes que serão capazes de modificar e garantir um bom futuro para a Terra. São eles: cuidado,
Isso é muito importante. Responsabilidade universal. Cooperação incondicional. E por último, e não menos importante, respeito. São esses os 4 princípios e as 4 virtudes que Leonardo Boff nos traz para uma opção de mudar esse mundo. Os pontos principais do nosso conteúdo são os seguintes. É o estudo da ética. A ética como aquele fator norteador do comportamento e dos valores que o ser humano tanto precisa para a sua vida. E nessa ética nós vamos abranger o ser humano como físico e também moral. Físico por quê? Porque o ser humano é completo. Ele não é apenas intelectual, ele não é apenas emocional e espiritual. Não, ele é físico e vive dentro de um ambiente físico. E moral, porque é necessário saber muito mais e agir muito mais em favor do ambiente. Por isso que é tão importante esse componente físico e também moral. As fotos, elas nos revelam uma triste realidade. Elas revelam o descuidado pelo planeta. Elas revelam as misérias. Revela o quê? A falta de solidariedade e tantas outras coisas. E aí é que entra o pensamento teológico. O pensamento teológico nos leva à doutrina da criação. Como Deus criou esse mundo e para que Deus criou este mundo. E este mundo foi dado ao ser humano para ele ser o seu administrador. Ou seja, o homem tinha que cuidar de tudo isso. Mas, com a queda em pecado, tudo modificou. E hoje nós observamos as ações do homem. E essas ações, elas acontecem por causa do quê? Acontecem por causa do egoísmo, acontece por causa da ganância e da sede por desenvolvimento. Ou seja, o ser humano, ele perdeu o sentido de ser, ele perdeu o sentido da vida. E é por isso que a discussão teológica é tão necessária neste momento. É necessário falar de regeneração, é falar do ser humano emocional, físico, intelectual, mas também espiritual. E é nesse interim que vai entrar a discussão sobre a inclusão social, sobre saneamento básico, a questão da moradia, a questão da devassidão da natureza e tantas outras coisas mais. Você verá no decorrer desse curso o que nós vamos ver, aprender e também aprender a denunciar. Na nossa próxima aula, nós iremos discutir o cristão e o seu cuidado pelo planeta. Encerramos a nossa videoaula agora, nesse momento, mas vamos continuar a nossa discussão no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Fique com as nossas palavras-chave, mas não esqueça, cuide do nosso planeta, cuide do ambiente que vive, porque essa é a nossa responsabilidade e nós somos responsáveis como criaturas e filhos de Deus. Bons estudos e até breve!